Sabemos que nas nossas aflições e lutas, nós temos um castelo forte em quem nos refugiar. Este é Jesus. Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor. Estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD com você aí na sua casa. E o tema de hoje é um tema muito importante, a certeza das coisas que se esperam. Nós sabemos que temos uma certeza, temos à nossa disposição um castelo forte que é Jesus Cristo. E a nossa lição de hoje está baseada na carta aos Hebreus, no capítulo 11, os versos de 1 até o verso 6, que nós vamos ler para você agora, né? Então, vamos lá. Hebreus 11, de 1 a 6. Exemplos de fé na minha versão, a versão NVI. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E o verso 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A certeza das coisas que se esperam. Qual o objetivo da lição de hoje, a lição de número 11? Compreender a importância da disciplina e da repreensão como demonstrações do amor de Deus, incentivando a obediência a Deus e a busca por santidade como filhos amados. Então, vamos à parte introdutória da nossa lição. Na lição anterior, refletimos sobre os efeitos da salvação. Mostramos que a marca da presença de Cristo na vida do salvo se mostra na prática das boas obras. Assim, a redenção em Cristo produz efeitos visíveis na vida daquele que crê. Todavia, como aqueles que viveram sob a antiga aliança antes da chegada do Messias receberam aprovação de Deus? É uma pergunta que nós, às vezes, usamos para nós mesmos. Como é que foi no tempo passado? Certamente foi a fé nas promessas do Senhor que permitiu aos antigos obterem um bom testemunho. Quando nós cremos nas promessas de Deus, nós não vivemos dúvidas nenhuma, porque esta fé que depositamos nos proporciona uma certeza de que podemos esperar com tranquilidade
porque Deus vai cumprir em nós, para nós, ou até através de nós, as promessas que Ele faz. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. Certeza do que espera e convicção do que não vê. O autor da carta aos Hebreus quer nos mostrar que somente por meio da fé podemos realmente agradar a Deus. Porém, precisamos entender qual a natureza da fé e por que ela foi essencial para que os antigos obtivessem um bom testemunho diante de Deus. O primeiro verso do capítulo 11 é revelador. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Naturalmente, essas frases parecem não fazer sentido algum do ponto de vista lógico. Como podemos, então, ter uma certeza do que ainda estamos esperando? Ou mais ainda, como podemos ter convicção daquilo que não se pode ver? O crente não tem dificuldade em responder essa pergunta, porque ele crê na palavra do Senhor. Ele não lê a Bíblia apenas como um livro de histórias do passado. Ele lê a Bíblia como a palavra de Deus. Ora, é a partir desse pressuposto que o autor da carta inicia seu argumento sobre a fé como fundamento da aprovação de Deus em relação àqueles que viveram sob a antiga aliança e, mais ainda, sobre aqueles que não alcançaram a aliança mosaica. Assim, a única motivação que os impulsionavam aos feitos heróicos e às fortes convicções diante da oposição era a fé. Portanto, foi pela fé e não pelas obras que os antigos obtiveram bom testemunho. Hebreus 11, 2. As obras não nos garantem esse bom testemunho. As obras apenas demonstram que nós agimos porque cremos. Desse modo, a convicção da fé inicia com a confiança total no Deus que não se pode ver. Porém, entendemos que todo o universo foi criado e estabelecido por Ele a partir do nada, e nos deu o testemunho do seu ser em nossos corações. É bem verdade que nunca conseguiremos provar logicamente a existência de Deus. E aqui eu faço uma pausa para relembrar um fato que me aconteceu numa viagem missionária lá na Argentina. Eu estava conversando com um cidadão, falando de Deus para ele, e aquele homem, em certo momento, me interrompeu e disse: pode parar de falar. Eu já li a Bíblia toda e nada na Bíblia me prova a existência de Deus. Naquele momento, confesso, meus queridos, eu gelei. E agora? O que mais eu vou dizer para esse homem? Recorri a Deus. Eu fiz uma oração a Deus. Senhor, o que eu faço mais para que esse homem creia na tua palavra? Creia que tu és Deus. Olhei para a parede daquele homem, tinha umas prateleiras, e naquelas prateleiras uns cristais lindos, coloridos, coisas muito bonitas mesmo. Me arrependo de não ter pedido um daqueles a ele para mim. E olhei e perguntei para ele: que pedras são essas? Aí ele me respondeu: eu sou paleontólogo,
eu faço pesquisas. Essas pedras são cristais multicoloridos, frutos da minha pesquisa. Então eu fiz uma outra pergunta para ele. Quem criou estas pedras? Ele deu uma parada, um silêncio e me respondeu: essas pedras foram criadas por um ser superior. Aí eu disse para ele: pois bem, esse ser superior que o senhor diz tem nome. Ele se chama Deus, porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, o universo e tudo que há no universo. Aí você vai pensar, a partir daí aquele homem acreditou em Deus? Infelizmente não. Infelizmente aquele homem preferia ficar na sua indiferença, na sua incredulidade. E muitas pessoas estão assim hoje, preferindo viver na indiferença da sua incredulidade e não reconhecendo Deus como Criador de todas as coisas. Porque Ele só pode ser conhecido por meio da fé. Se você não tem fé, você não vai conhecer a Deus. O versículo aqui diz: sem fé é impossível conhecer e agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você pode receber o galardão de Deus buscando a Deus e crendo que Deus existe e é o Criador de todas as coisas. Justamente por meio dessa fé que os antigos venceram. Assim, o autor passa a elencar uma série de personagens e histórias para ilustrar essa importante verdade. A partir de Abel, filho de Adão e Eva, o autor relembra as histórias de fé dos diversos personagens do Antigo Testamento. É interessante notar que nenhuma dessas histórias estão relacionadas meramente a expressões religiosas da Antiga Aliança. Eles não alcançaram a promessa de Deus por conta de quantidade dos ritos e cerimoniais, mas sim porque depositaram a fé no Senhor. Com efeito, outra observação importante no capítulo 11 da Carta aos Hebreus diz respeito ao verdadeiro êxito por meio da fé. A maioria dos exemplos mencionados pelo autor na carta viveram e morreram em meio a enormes dificuldades. Por exemplo, ao mencionar a vida e história de Abraão, ele considera o seu chamado para deixar a sua terra e toda a estabilidade que ela oferecia e viver peregrinando de deserto em deserto, vivendo em cidades estrangeiras e disposto até mesmo a sacrificar seu próprio filho por conta da promessa que recebera de Deus. De igual modo, Noé, que viveu antes de Abraão, Moisés e outros. Assim, viver pela fé não significa uma vida cheia de êxito em relação aos valores desse mundo. Muitas vezes expressamos que desejamos viver pela fé. Cantamos canções que expressam o nosso desejo, mas ao primeiro sinal de lutas e desafios, desanimamos e esfriamos em nosso compromisso com Deus. Não nos esqueçamos de que um dos objetivos da carta é justamente exortar os irmãos a não esmorecerem na fé. Portanto, mesmo que não vejamos a vitória à nossa frente,
Sigamos confiantes, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Você já teve alguma experiência de um livramento dado por Deus no momento que não havia nenhuma possibilidade de tal acontecer? Eu já vivi muitas experiências assim. É por isso que eu tenho fé de que Deus cuida de mim. E as promessas que Ele fez lá no passado se cumprem através da minha vida e podem se cumprir também através da sua vida. Segundo momento da nossa lição. Deus não se envergonha deles. Entretanto, o fato de que os heróis não viram nesta vida o cumprimento das promessas feitas por Deus, a eles não significa que eles não tiveram êxito naquilo que sempre procuraram. É verdade que todos aqueles morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11, 13. O exemplo de vida pela fé dos heróis do passado diz muito a nós hoje sobre onde está posta a nossa esperança. O autor da carta aos Hebreus quer nos mostrar que a fé nos orienta na direção daquilo que é maior, mais poderoso e que não terá fim. Portanto, aqueles que vivem pela fé desejam uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Pensando um pouquinho aqui sobre essas palavras, quando ele diz aqui, o autor da carta aos Hebreus quer nos mostrar que a fé nos orienta na direção daquilo que é maior, mais poderoso e que não terá fim. Muitas pessoas, talvez baseado em palavras como essas, acham que a terra não terá fim, que o mundo não terá fim. O mundo jamais vai acabar. O mundo terá fim. O que não terá fim é a nossa vida com Cristo. Por quê? Porque nós vamos viver a eternidade com Cristo. Ele nos garantiu isso. A sua palavra nos mostra isso. E por isso, eu creio que um dia esse mundo vai acabar para mim. Mas eu vou continuar vivendo uma vida com Cristo na eternidade. Por quê? Porque eu creio na esperança que Ele me dá. Portanto, aqueles que vivem pela fé desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 16. Assim, uma vez que eles não desejavam a glória deste mundo, mas estavam com a mente e o coração voltados para o céu, é justamente lá que estava todo o cumprimento da promessa de Deus para ele. E esse cumprimento, ou o cumprimento dessa promessa para mim e para você, também está lá, desde que abramos o nosso coração e deixemos Cristo habitar em nós. Ademais, outra expressão maravilhosa contida no verso 16 diz respeito ao fato de que Deus não se envergonha deles, isto é, não se envergonha da vida e da história desses heróis. Se na compreensão mundana a medida do sucesso de uma pessoa é o seu poder, o seu dinheiro e a obtenção máxima
do prazer na compreensão daqueles que vivem pela fé, o sucesso é alcançar a promessa celestial e viver para sempre com o Senhor. Deus não se envergonha deles, porque os seus valores são constituídos daquilo que não se pode acabar, daquilo que não se pode ruir. E por isso, o próprio Senhor lhes preparou uma cidade. Assim, lembremos das palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo foi preparar este lugar para mim, para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Um dia ele vai voltar para buscar os salvos, buscar os santos, buscar a igreja que ele foi fiel e segue os seus ensinamentos. Isto posto, devemos nos perguntar: de quais valores está cheio o nosso coração? Você pode fazer essa pergunta para você? De quais valores está cheio o seu coração? O mundo oferece uma série de valores incríveis mesmo. Mas esses valores são terrenos, são passageiros. Há uma história que é contada através das redes sociais. Tudo que nós fazemos, um dia vai ficar, nós vamos partir. As pessoas não se lembrarão mais de nós. O carro que nos custou tanto dinheiro vai ficar por aí, vai pertencer a outras pessoas, vai virar ferro velho. As casas que nós construímos ou adquirimos vão ficar por aí. Pessoas que nem pensamos que poderiam existir, talvez estejam habitando nelas. Aí você pode pensar: mas será verdade? Olha para o passado. Olha o que você vê hoje diante de você. Eu moro numa cidade de Itaperuna, você também. Aqui nós temos a história, a famosa história da Pedra Preta, que homens passaram por aqui a cavalo em busca de minérios. Quem eram esses homens? O que eles levaram consigo daqui? A história continua. Meu querido, prepare o seu coração para o dia que você partir deste mundo, você partir para um lugar celestial, prometido por Cristo àqueles que o aceitam e o reconhecem como Senhor e Salvador. Muitas vezes somos tentados a compreender que a bênção de Deus está relacionada com o dinheiro, o poder e o prazer. Porém, à luz do capítulo 11 da carta aos Hebreus, a bênção de Deus está entre aqueles que almejam uma pátria superior, onde habita a justiça. Para essas pessoas, a esperança não está naquilo que se perderá com o tempo, mas naquilo que é eterno. Assim como o Senhor é eterno, e por isso ele não se envergonha dos seus. As promessas que Deus faz a nós, ele as cumpre. Nós só precisamos crer. Terceiro momento da nossa lição. O mundo não era digno. Aliás, eu posso dizer, o mundo não é digno. Contudo, aqueles que têm a esperança no céu
não passam por este mundo sem serem hostilizados por aqueles cujos valores são deste mundo. O autor da carta aos Hebreus afirma que alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algumas algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus 11, 35 a 38. Ora, nisso consiste todo o heroísmo daqueles que obtiveram o bom testemunho e a certeza de que Deus jamais se envergonhará deles. Em um mundo hostil e inimigo de Deus, eles enfrentaram toda sorte de ataques e privações, mas pela fé suplantaram barreiras, venceram desafios e fecharam a boca de leões. Hebreus 11, 33. Você crê que nós vamos passar por isso? Estamos passando. Quantas vezes eu fui hostilizado? Quando eu trabalhava no Unibanco, eu era um dos chefes de repartição e eu promovia com os meus assessores, um jantar, uma vez por mês, a gente saía. Me lembro de quantas vezes nós fomos ali no cruzamento de Bom Jesus jantar, aquele momento de confraternização. Quando chegavam ali, vamos arrumar as mesas. Aí eu ouvia de alguns, vamos colocar nossas mesas para cá e deixar para lá a mesa dos crentes, porque eles não bebem. Um daqueles morreu bêbado e outros morreram de tanto beber. Mas você também vai morrer. Sim, mas a minha morte será diferente, porque eu sei em quem eu tenho crido, como diz Paulo. Então, o que nós vamos pensar? Que grande lição podemos aprender com esses heróis do passado? Suas vidas inspiram nossas ações enquanto ainda peregrinamos neste mundo. Ademais, que lindo legado de fé deixaremos para as futuras gerações se estas disserem que o mundo não era digno da nossa existência. Portanto, queridos, enquanto esperamos a concretização da promessa de Deus, reflitamos sobre nossa vida e o quanto temos investido o nosso amor, tempo e vitalidade nas coisas concernentes ao reino de Deus. Isso diz muito sobre o que aspiramos e onde está posta a nossa esperança. O mundo não merecerá aqueles cujo coração está firmado nas coisas celestiais, convictos naquilo que aqui não se pode ver. Eu creio nessas palavras. E você? Finalizando a nossa lição para pensar e agir. Você tem fé para crer nas promessas de Deus? Segundo, você já foi ridicularizado por expressar a sua fé em Jesus? Como foi sua experiência? Eu já contei para vocês parte da minha experiência. Terceiro, o que gostaria que as pessoas dissessem sobre sua vida quando você não mais estiver aqui neste mundo? Pense nisso. O que você gostaria que elas dissessem? Este aí foi um servo fiel a Deus. Coisa maravilhosa.
Esse aí dedicou a sua vida ao Deus, ao seu Deus. Que bênção. Pense nisso. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, damos-te graças, Senhor, porque cremos na Tua palavra, cremos na Tua existência e, ó Deus, aceitamos a morte de Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus que veio para interceder por nós, perdoando os nossos pecados e garantindo-nos a vitória na vida eterna, Deus. Ó Senhor, te pedimos por aqueles que estão ainda duvidosos desta palavra do Senhor. Quantos estão indecisos, caminhando para o mundo de agora, vivendo, ó Deus, os prazeres do hoje, e sem ter a certeza da salvação, caminhando para o inferno. Ó Deus, dá-lhes sabedoria, dá-lhes discernimento, que eles possam crer na Tua palavra, Senhor. Abençoa aqueles familiares nossos que estão vivendo nessa situação, ó Deus, longe de Ti, ó meu Deus. Abra os seus olhos para que eles vejam a verdade, que eles possam olhar em nós e ver um exemplo digno de ser seguido, Pai. Que vivamos assim, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Aumenta cada dia a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Queremos te pedir pelas Tuas igrejas, ó Deus. Tantas igrejas vivendo problemas com seus pastores, pastores deixando o ministério, se afastando, olhos cegos, ó Deus, pastores que estão vivendo momentos difíceis de liderança, ó Deus, toca nesses corações, pastores e crentes, que eles possam entender a verdade do Senhor e viver na verdade do Senhor, ó Deus. Não deixe que o diabo venha destruir as Tuas igrejas, Pai. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra as Tuas igrejas e que as Tuas igrejas sejam vitoriosas, Pai. Fica conosco. Te pedimos, Deus, pelo pastor Heber, seus irmãos, neste momento, Deus, de dificuldade em que perdem a sua mãe, a irmã Rosa, uma pessoa tão especial para nós ali durante nossa passagem pela FATEB. Conforta esses corações. Também te pedimos, Deus, que o Senhor esteja cuidando do pai do pastor Josué Brum, internado ali no hospital. Sendo da Tua vontade, restaura a sua saúde, Deus. 93 anos de vida dedicadas ao Senhor. Abençoa-o, ó Deus. Dê forças aos filhos para continuarem a cuidar, ó Deus. Fica conosco. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Não importa as dificuldades da vida, Cristo valerá. Qual seja a sua dificuldade, confie em Cristo, porque Ele cuida de você.
Seu amor por mim não muda. Sim, ele me valerá. Só Deus. Somente Deus pode nos valer nas horas difíceis. E assim, queridos, chegamos ao final de mais uma EBD com você, no seu lar, no seu trabalho. Que Deus continue falando ao seu coração. Hoje é domingo. Domingo é um dia especial, não é mesmo? É um dia que nós aproveitamos para estar juntos da família, dos amigos. Aproveitamos para estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Faça do seu domingo um dia diferente, um dia especial. Viva para o Senhor, cultue ao Senhor. E logo mais, às 19h30, não fique em casa, vá à casa do Senhor, vá à igreja, para cultuar com os irmãos, para viver aquele momento de comunhão com os irmãos, se alegrar, estarmos juntos. Nós esperamos você na primeira Igreja Batista aqui de Itaperuna. Esteja ali conosco, vai nos trazer muita alegria ver você ali. Que Deus nos abençoe. E amanhã, tá certo, amanhã é segunda-feira. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?